Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e eu vou bater um papo também com a Gisele Novaes, autora do livro Malu, a Garota Desconectada. Gisele escreveu esse conto voltado para as crianças que se identificam com a Malu, que se veem dentro desse transtorno. Olá, meu nome é Silvia Esteves, sou psicóloga da Clínica Infantil Criarte e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, o TDAH. Então, muitas pessoas já sabem, conhecem e até convivem com pessoas que têm esse transtorno. Normalmente ele aparece no período da infância, né, que é quando a criança está naquela fase da escolaridade e a convivência com os amigos e com as pessoas, e ele é muito caracterizado pela falta de atenção, agilidade motora e até a impulsividade, que também está presente em muitos casos. Normalmente esse diagnóstico é feito na primeira infância ou a partir da fase da escolaridade, né, quando a criança começa a ser alfabetizada, aprender a ler, a escrever, raciocínio lógico-matemático. E aí, confirmado o diagnóstico, algumas terapias e algumas alternativas são bem utilizadas e super bem sucedidas nesse caso. Na maioria das vezes a terapia pode ser comportamental, mas também cada um descobre o que tem de melhor assim, em suas habilidades que pode ajudar no transtorno, que pode ser a música, ou uma ginástica, um relaxamento, respiração. E daí então o tratamento tem que ser durante toda a vida, porque ele prejudica não só a questão da escolaridade, mas como as relações pessoais, mais para frente na fase adulta, em trabalho, relacionamento. E não tem cura, porque não se trata de uma doença, mas existem várias estratégias que podem minimizar o prejuízo que o TDAH traz. O diagnóstico do TDAH é baseado nos critérios do DSM-5, que é um manual que define e traça os diagnósticos de todas as doenças mentais. Por não ser uma doença, não se fala em cura do TDAH. E sendo assim, uma vez diagnosticado, deve-se procurar tratamentos terapêuticos, criar técnicas e estratégias para minimizar seus prejuízos. No processo de autoconhecimento, cada pessoa consegue identificar a técnica que mais se enquadra. Para alguns, além das terapias comportamentais, às vezes é necessária uma terapia medicamentosa. Usa-se também a respiração e listas de afazeres, músicas, ginásticas também nos auxiliam a nos conectar. Por ser um transtorno com uma prevalência bastante alta, certamente todos conhecem ou convivem com alguém com TDAH. Você consegue identificar alguns sinais de TDAH em você? Olá, estou aqui com a Gisele Novaes, autora do livro da Malu, a Garota Desconectada, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, né, Gil? Vamos. Gil? Vamos conversar sobre a Maluzinha. Ô, Gil, quais foram as motivações que te levaram a escrever o livro da Malu? Então, Silvia, primeiramente, foi meu trabalho em sala de aula. Foi realmente a questão de olhar minhas crianças em sala de aula, ainda não ter conhecimento sobre o TDAH, né? E sobre o universo dos transtornos e dificuldades de aprendizagem, isso lá no final da década de 80, e foi uma busca de, nossa, tantas crianças me passavam, né, aquela dificuldade, aquela angústia, tantas coisas acontecendo dentro de sala de aula que me desafiavam, muito porque eu reconhecia. Você se identificava com as crianças, com né? essas Com seus crianças, alunos. e que eu tive momentos, apesar de ter sempre estudado em escolas muito inclusivas, até bem diferentes na década de 70, eu tive essa oportunidade de estudar numa escola muito diferente, que colaborou muito
para que o meu TDAH não gritasse por ser uma escola diferente, eu percebia que ali tinha muito sofrimento. Então, eu comecei a buscar, a tentar estudar, buscar em livros o que realmente acontecia com essas crianças. Até porque nessa época o diagnóstico não era tão simples como se é hoje em dia, né? Hoje em dia você tem muito recurso, muito estudo, muito conhecimento sobre o assunto que não se tinha nessa época que você está falando. Não se falava disso, né? A gente tinha muito pelo contrário, uma fala totalmente pejorativa em relação às pessoas com TDAH. Preconceito, era burro, preguiçoso, incapaz, não quer nada com a área do Brasil, enfim, né? Era uma grande injustiça e a gente acabava vestindo essa camisa, né? Diante das dificuldades de aprendizagem e a coisa só crescia. Né, que se tornava uma bola de neve, você se tornava aquele aluno que não era bom e que não ia ser bom em fase nenhuma e levava as coisas assim. E esse não ser bom era uma bola de neve que te gerava essa sensação de incapacidade. Sim. E aí você se esforçava cada vez menos. Sim, aí mexe com a autoestima e o aluno tem a ansiedade, enfim. E toda a metodologia que também dificultava muito esse processo, como dificulta ainda, mas com mais estratégias, mas temos muito a caminhar ainda também nesse processo. Mas foi basicamente e primeiramente por conta das minhas crianças, em buscar um ambiente em que fosse bom para que todos ali estivessem bem. E aí com isso não teve uma Malu específica, né? Uma Malu inspiradora. Foram várias situações e até a sua história mesmo. E a minha história. E você se colocou e se identificou um pouquinho com ela enquanto você estava escrevendo. Comecei a me encontrar ali e me ver. E Gil, no livro, que depois todo mundo tiver a oportunidade de ler, de conhecer, a Malu, ela cria algumas estratégias, né? Ela cria algumas questões que ajudam a lidar com isso de uma forma mais leve, que ela sofra menos. Então, ela vai descobrindo formas de se conectar, de se centrar. Isso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quais foram essas estratégias citadas aqui, que pode até, de repente, ajudar alguém que está nos assistindo? Claro, e assim, Silvia, para o livro, eu trouxe muito a realidade de sala de aula, né? Tanto que a gente encontra aí como a pessoa, o elo, né, dessa ajuda para a Malu, que traz essa luz para a Malu, é a professora. Sim. Porque realmente a professora é aquela que fica mais tempo, muitas vezes, com a criança e que percebe as demandas da criança. E naquele ambiente precisa fazer acontecer e dar certo. Então, um livro muito direcionado à sala de aula com coisas possíveis. Sim. Né? Porque a gente ali não está num ambiente terapêutico, só o terapeuta e a criança. A gente precisa pensar no grupo. E acaba beneficiando tantas outras crianças que necessitam por outros motivos, mas que necessitam. Então a professora busca as estratégias e traz para a Malu de respiração, de relaxamento do corpo, de ter uma carteira mais organizada. Aí no livro tem todo um passo a passo de como a criança ter uma carteira amiga que vai colaborar para a sua organização, né? Porque organizando ali esse espaço externo, internamente ela vai estar se organizando também. Então, a professora com coisas possíveis, né? Não diferente do processo terapêutico. Que qualquer ambiente escolar tem acesso, né? Qualquer lugar, a criança e o professor, em qualquer momento, pode realizar. E muito importante a gente falar, Silvia, até sobre a necessidade da busca de terapias e estratégias. Eu ia falar sobre isso agora. Eu ia até te falar, Gil, a gente, no caso, citou de estratégias no ambiente escolar, na sala de aula. Sim. Só que saindo até um pouquinho do livro, depois a gente volta, tem outras estratégias terapêuticas, né? Porque hoje em dia a gente vê que tem muitos recursos para tratar, para minimizar esse sofrimento
de uma criança ou um indivíduo com TDAH, Sim. que não é só dentro da escola, mas um ambiente terapêutico. Sim. Que agora a gente vê que não apenas só a psicoterapia, a psicologia, a terapia comportamental auxilia nisso, mas tem N terapias que podem ajudar, podem ser associadas, Exatamente. trabalhadas de uma forma integrada e intensiva. Intensiva e integrada, que vai ajudar muito nesse dia a dia, né? Do autoconhecimento, de saber o que mais te autorregula, o que te ajuda, o que te conecta, o que a pessoa tem que evitar, porque desconecta. Exatamente. Enfim, vamos trazer um pouquinho para o ambiente terapêutico, depois a gente volta para a escola e volta para a Malu? Muito, porque o integrado e intensivo. Quando a gente fala das questões do TDAH, que por si só já traz coisa dessa, a gente fala de áreas do cérebro. Sim. Que se comunicam de uma forma com um pouquinho mais de dificuldade. Vamos, falar de uma forma bem básica assim. Então, muitas vezes, uma única terapia não vai dar conta de trabalhar tudo que aquela pessoa precisa. Sim. Por isso que é importante a gente integrar, para trazer esse avanço efetivo. Não estar só trabalhando a parte comportamental. Eu preciso ter o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, trabalhando com as estratégias das minhas dificuldades que aparecem ali na sala de aula. É bastante frequente o TDAH ter um atrasozinho que é quase imperceptível ali. Na fala, na questão da motricidade. Na questão da motricidade. E isso tudo, se a gente consegue trabalhar de forma integrada e intensiva, porque precisa ser constante para que esse ganho ocorra, a pessoa vai... Uma terapia semanal já é alguma coisa, mas não vai ajudar e não vai a gente ver uma resposta tão rápida como se fosse na intensiva, né? Exatamente. Então, a gente hoje tem acesso a esse conhecimento e a gente deve pensar sempre em oportunizar isso para que as coisas ocorram de uma forma melhor. E a gente vê até a questão da terapia musical, né? Sim. Como alguns pacientes se veem com essa questão da música, do canto, do instrumento. Isso. Tanto a questão da música dar uma acalmada, fazer a pessoa se centrar mais, como ter tipo um hobby. Sentir que não tô legal, hoje eu tô mais agitado, então pega o seu instrumento e toca. Então Exatamente, isso a gente vê aqui na clínica muito presente em vários pacientes nossos, né? Como é que essa terapia musical também ajuda. Contribui porque ela fala de muitos aspectos para muitos aspectos. Para o relaxamento, ou não o contrário, quando eu preciso de um alerta, ou quando eu preciso que aquela pessoa tenha o seu momento de criação. Sim. O TDAH é muito criativo. Legal você falar sobre isso, que eu ia te perguntar, assim. Porque a gente citou algumas questões que trazem de dificuldade, talvez de atraso, de prejuízo, mas a gente vê o que tem de habilidade no TDAH, né? Isso mesmo, como uma pessoa com a hiperatividade, até porque o TDAH tem isso, né? Em algumas pessoas a desatenção é muito evidente, em outras a hiperatividade já se mostra mais presente no comportamento. Uma pessoa hiperativa pode se mostrar bastante criativa, né? Até porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o TDAH também tem hiperfoco. Sim. Então também tem um foco de interesse, alguma coisa que estude, saiba muito sobre aquilo, e daquilo pode vir a criatividade, a criação. Isso, tem a criatividade muito forte, e quando isso, é por isso que a gente bate muito nessa questão terapêutica, quando a gente tem acesso a esse cuidado terapêutico, né, pensando dessa forma bem sistêmica mesmo, a terapia, terapias, essa pessoa tem como colocar esse universo de muitas ideias, muita coisa que acontece em criação. Então, na musicoterapia, por exemplo, ele vai compor e nesse momento que ele está compondo, ele se autorregula, ele pode vir a tocar um instrumento,
né? Tantas possibilidades podem acontecer Sim. no momento da sessão. E das outras também, obviamente. Importante a gente lembrar sempre isso. Então, Gil, a gente vê que o TDAH é um transtorno com uma prevalência muito alta, né? Tá, em cerca de 3 a 5% das pessoas que possuem, que se identificam, que são enquadradas dentro do diagnóstico do TDAH. Sendo assim, a gente com certeza conhece, convive, tem contato com muitas pessoas que estão inseridas nesse transtorno e que talvez até não saibam, Sim. né? Mas que percebem uma coisinha. É claro que alguns detalhes todos nós temos, nossos momentos de desatenção, de estar mais agitado, Sim. Mas é claro, assim, é importante que a gente fale também, deixe bastante claro para quem está nos assistindo, que não é o fato de você ter uma característica que você se enquadre num transtorno, né? Tem toda aquela questão, o diagnóstico é feito baseado nos critérios do DSM-5, Sim. que é um compêndio, né, de todas as doenças mentais. Então, como a gente sabe, né, não é pela pessoa ter uma característica que vai estar dentro do transtorno. Então, dentro lá do DSM-5, do compêndio, você tem que preencher aos critérios diagnósticos, enfim. Isso é feito muito com a ajuda de um profissional da área de saúde, um médico, uma coisa bem, porque não é um achismo, né? São critérios mesmo de perguntas concretas e não é um diagnóstico abstrato. Não. Tem que ser realmente preenchido. Enfim. Exatamente. Sendo assim, a gente convive muito com essas pessoas, né? Muitas pessoas perto da gente têm. Verdade. Você teria alguma dica da Malu, uma dica do livro, ou até da sua vivência em sala de aula, na clínica, que pudesse dar para as pessoas que acham que podem ter, ou que convivem com pessoas que já sabem que têm esse diagnóstico? Porque assim, não é apenas, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Quem tem o TDAH, que precisa, de repente, de algumas terapias, de todo esse trabalho. Quem convive, né, é casado com alguém do transtorno do déficit de atenção ou que sofre da hiperatividade, precisa também fazer um trabalho, se conhecer para saber lidar legal, de uma melhor forma possível com essa pessoa, ou seu filho se enquadra assim, como é que eu vou lidar com meu filho? Então, alguma dica para essas pessoas que você possa dar assim, para ajudar? Silvia, olha, eu acho que uma dica muito boa para a gente trabalhar em casa, como você disse, às vezes a pessoa ainda não tem diagnóstico, mas percebe sinais e facilita a vida de toda a família, porque como você disse, afeta a todos, né? Então, são listas, coisas que possam antecipar, né, o que a gente vai fazer, porque se a gente está falando de desorganização, uma desorganização, uma dificuldade de planejamento, uma agitação que não me deixa perceber algumas coisas, e as coisas passam, listas, registros, né, daquilo que a gente conseguiu cumprir, quando você consegue sentar com o seu filho no final do dia e fazer uma lista de registro. Vamos lá ver o que a gente tinha para fazer, vamos ver o que a gente conseguiu fazer e trabalhar com coisas reais e com metas possíveis, né, para que aquilo também não se torne... a gente não vai transformar ninguém da noite para o dia, mas lidar dentro de uma realidade com coisas possíveis. Às vezes a simples organização da rotina já traz um ganho familiar enorme, porque deixa todo mundo muito mais tranquilo. É o tal do combinado não sai caro, né? E isso realmente ajuda, traz ganho, e a gente percebe muito rapidamente que as listas colaboram. Eu estou dando uma dica aqui do livro da Malu. O livro é interativo, ele é muito legal, porque o livro ele mostra essa questão da lista, como que a Malu conseguiu se organizar, fazendo as listas delas. Em seguida ela fez o diário, porque através do diário ela conseguia ver, né, isso mesmo que você falou, cumprir, conseguir fazer tudo que eu havia planejado,
né? Que era passear com cachorro, andar de patins, N coisas. E tem também a dica, a lista da professora, né? A professora se posiciona de maneira correta na carteira, que a gente sabe que isso é super importante. Respira. Toda uma organização do ambiente, tudo isso colabora para a desorganização que está, né, dentro do TDAH. Então, e é isso. E de uma menina que no início era super desconectada, não conseguia juntar as partes dela, no final ela teve um ganho e ela viu como que ela conseguiu superar e se conectar, né? Verdade. É o grande objetivo do TDAH, né? É buscar a conexão. Ele estar mais conectado com as coisas do dia a dia para ter uma vida melhor. Obrigada, Tagi. A Gisele vai bater um papo com o Gabriel Miyahira, que é uma criança que é diagnosticada com TDAH e vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, sobre as terapias e o que ele achou do livro. Olá, eu sou Gisele Novaes, escritora do Malu, a Garota Desconectada, um conto para crianças com TDAH e dislexia. E hoje eu vou estar conversando com um garoto muito legal, muito especial, muito querido, o Gabriel Miyahira, que vai ter um monte de coisa bacana para falar para vocês, para os amigos, né, Gabriel? Sim. Bastante coisa. O Gabriel, ele leu o livro da Malu, né, Gabriel? É. Gabriel, conta pra gente o que você sentiu quando você leu o livro da Malu. Eu me senti como ela, né? Porque eu também sou assim. Assim como, Gabriel, conta. Tipo, ficar muito desconectado com as coisas. Quando a professora vai falar comigo, eu ficar prestando em outras coisas. Prestando atenção em outras coisas. Isso acontece com a Malu? Como eu já li, eu sei que acontecia muito. Muito na vida da Malu, né? E que mais acontecia com ela, Gabriel? Dentro da sala de aula? Com material. Os materiais caíam. A mesma coisa que aconteceu comigo umas vezes, com meus amigos do colégio. Os materiais caíam. Com certeza meu amigo Vicente. Sabe? Ele, sabe, cada hora tem muita brincadeira, porque lá, quando o Vicente deixa cair, na época que eu era do terceiro ano, todo mundo falava que o dia começou agora. Só depois que as coisas do Vicente caíam que o dia começava? Entendi. Principalmente o estojo. Principalmente o estojo. Mas quando tudo cai, acaba atrapalhando um pouquinho a gente, né, Gabriel? E a gente precisa se organizar. Gabriel, eu vou abrir aqui numa página da Malu para você contar aqui para os amigos que estão vendo e ainda não leram o livro, o que essa imagem aqui representa, se você lembra, o que essa imagem aqui representa? O que acontecia com a vida da Malu aqui? Aí me deixou um pouquinho confuso. Vamos tentar lembrar. Quando mostra esse relógio, a Malu fazia o quê? Muitas perguntas. E muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas ao mesmo tempo. Tá certo a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Não. Por que, Gabriel? Não dá certo a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Porque a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, depois a coisa que a gente mais quer, a gente não vai conseguir fazer. A principal, né? Às vezes aquela coisa mais importante que a gente precisa acaba se perdendo, porque a gente está fazendo tanta coisa, né? Que a gente não sabe. Né? Acaba se perdendo, isso mesmo, Gabriel. Aí, Gabriel, vamos ver se você lembra quem foi a pessoa que ajudou a Malu num determinado ponto. A professora. A professora ajudou a Malu. E você consegue lembrar de alguma dica, alguma coisa? Ela disse pra, acho que, respirar. Ela deu uma dica, né, pra Malu se acalmar, se conectar, respirar, deixar o corpo bem o quê? Relaxada. Aí a Malu
estava conseguindo se conectar. Que interessante, conseguiu se conectar e relaxar. Muito bem. Gabriel, conta, para quem não conhece também o livro da Malu, lá no final tem umas dicas que a Malu faz e que é muito importante para ajudar a vida da gente. A carteirinha? E a carteirinha, a carteira amiga. Conta isso para quem tá vendo a gente. A carteira amiga dela, tipo, é um livrinho que, tipo, ela bota tudo que é pra fazer nos dias. Tudo que ela tem que fazer, ela faz uma lista. Ela faz uma lista. E a lista ajuda? A lista, sim, porque aí ela não vai fazer uma coisa cada vez e poder fazer as coisas que ela mais precisa. Então vamos dizer assim que a lista ajuda a gente a se organizar? Sim. O que eu tenho que fazer amanhã para eu não me perder, né? Muito interessante. E você lembra, Gabriel, que a Malu também fazia diário? E para que serve o diário? Eu não me lembro, mas eu lembro que essa história é muito parecida comigo. Muito parecida com você? Quando ela fazia o diário, eu vou dar uma lembradinha. Vamos ver se você... Eu já fiz também o diário. E no diário o que a gente faz? A gente conta aquilo que a gente já aconteceu. E isso já aconteceu. A lista a gente prepara o que vai fazer. E no diário a gente conta o que já aconteceu. Porque aí é legal pra gente ver se a gente deu conta. Não é verdade? Primeiro a gente faz a lista, depois a gente vai lá e fala: peraí, vou fazer um diário aqui. Deixa eu ver se eu dei conta de tudo que eu tenho pra fazer. Dei conta. E é tão bom, né? Aí a gente vai fazendo cheques. O checklist, muito bem, o diário é isso. Gostei de ver. Gabriel, se você tivesse que deixar uma mensagem para os amigos que estão te ouvindo sobre esse universo TDAH, que tem tantas coisas que a gente pode fazer para ter uma vida melhor, que ajudam a gente, o que você diria? Eu diria que o TDAH atrapalha a gente na concentração, mas ajuda a gente a ter ideias bem legais. Você está dizendo que a pessoa com TDAH geralmente é uma pessoa muito criativa, né? Isso mesmo, você está certíssimo. Porque tem um dia que eu estava muito desconcentrado, mas eu tive uma ideia brilhante que eu podia fazer em casa. E isso acontece nas terapias também, não é? O que você faz, por exemplo, na terapia de música? De música? O que você faz? Eu já criei uma música para me acalmar. Isso mesmo. Você compõe. Olha que bacana. Criatividade, não é? Sim. Muito bem, Gabriel. Então, olha, a gente vai deixar aqui um tchau para os nossos amigos e depois a gente pode voltar outro dia para falar mais. Não é? Vamos dar um tchauzinho lá, ó. Muito bem! Amigos da Criarte, então esse foi o nosso tema de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!